A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Polícia prende bandidos envolvidos no ataque à cidade de Bacabal. Polícia Federal faz buscas na casa de suspeitos de pornografia infantil em Caxias. Jovem morre após sofrer descarga elétrica ao carregar celular. Pacote anticrises era imposto para microempresas e motos no Maranhão. Mega Sena sorteia prêmio de 10 milhões de reais nessa terça. E Sampaio anuncia novo técnico para a temporada 2019. Está no ar o Jornal Central dessa terça-feira, 4 de dezembro de 2018. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Para essa terça-feira, previsão de chuva no litoral do Maranhão. Em São Luís, hoje, dia chuvoso, com trovoadas e temperatura máxima de 28 graus. Máxima de 28 também nas cidades de Imperatriz, Formosa, da Serra Negra e Godofredo Viana. Nestes locais, tempo nublado com pancadas de chuva a qualquer momento. Nas cidades de Fernando Falcão, Fortaleza dos Nogueiras e Gonçalves Dias, terça de muita chuva. Os termômetros registram máxima de até 27 graus nestas regiões. Para amanhã, quarta-feira, continua a previsão de chuva para quase todo o estado. Plantão policial. A polícia do Maranhão conseguiu localizar e prender no final da noite desta segunda-feira os bandidos que aterrorizaram a população do município de Bacabal durante um ataque à agência bancária da cidade no último dia 25 de novembro. Durante a operação, alguns bandidos morreram e vários ficaram feridos. Os detalhes com Humberto Fernandes. A polícia prendeu na madrugada desta terça-feira 13 homens suspeitos de envolvimento com a quadrilha que assaltou o Banco do Brasil em 25 de novembro em Bacabal. De acordo com a polícia, 3 suspeitos morreram e 3 ficaram feridos durante a ação policial no município de Santa Luzia do Paruá. Os suspeitos estavam em uma carreta com parte do dinheiro roubado e seguiam para Santa Luzia do Paruá, onde foram abordados pelos policiais. Inicialmente, o motorista era tratado como vítima, mas depois de depoimentos dos assaltantes, os policiais o colocaram como integrante do grupo criminoso. Ainda segundo a polícia, houve troca de tiros na ação e os suspeitos afirmaram que iriam resgatar parte do bando que participou do ataque em Bacabal. Durante a prisão, a polícia apreendeu armas e munições que estavam em poder dos criminosos, além de malotes com cédulas que os policiais acreditam pertencer à agência do Banco do Brasil de Bacabal. Não foi divulgado o valor recuperado. Foram apreendidos 11 fuzis, 2 metralhadoras calibre .50, que é uma artilharia antiaérea, 2 pistolas e coletes. Os policiais acreditam que o arsenal tenha sido alugado de outros bandidos. Os presos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Zedoca, que fica a 302 quilômetros de São Luís, e serão transferidos ainda hoje para a capital. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão acredita que o grupo criminoso que invadiu a cidade de Bacabal era composto por cerca de 30 integrantes e que alguns assaltantes ainda estão escondidos na região. A polícia segue com bloqueios em Bacabal e cidades vizinhas. Central de Notícias de São Luís, Humberto Fernandes. No município de Caxias, a Polícia Federal fez buscas na casa de um suspeito de pornografia infantil. Os detalhes com a repórter Priscila Petros. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira em Caxias, localizada a 360 quilômetros de São Luís, a Operação Mali Andel, que tem como objetivo reprimir crimes de pornografia infantil. No município, a PF cumpriu 2 mandados de busca e apreensão contra os investigados.
De acordo com a Polícia Federal, a operação foi realizada em 2 residências dos investigados que residem no município de Timon, localizada a 450 quilômetros de São Luís. Os mandados foram expedidos pela Vara Federal de Caxias. 2 telefones celulares foram apreendidos e serão encaminhados para análise, que será feita pela perícia criminal. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos para quem tiver posse de arquivos pornográficos infanto-juvenil. A operação foi intitulada pela Polícia Federal como Mali Andel, que significa anjo pequeno ou anjinho. Blog Priscila Petros. Ainda na cidade de Caxias, um jovem de apenas 17 anos morreu vítima de descarga elétrica. Ele usava o aparelho celular enquanto estava ligado na tomada. Da região, os detalhes com o repórter Messias Santos. Um jovem de 17 anos morreu na madrugada desta última segunda-feira, dia 3, depois de receber uma descarga elétrica ao usar celular ligado na tomada de uma residência no povoado Carro Velho, zona rural de Caxias. O caso aconteceu por volta das 3 horas. A vítima foi identificada como sendo Antônio Francisco Ribeiro de Souza. Segundo o levantamento da Polícia Civil, Antônio Francisco escutava música no celular e relampejava no momento do acidente. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado para atender a ocorrência. Segundo a diretora do SAMU, Rita Paz, a equipe constatou que o paciente encontrava-se em sinais vitais, extremidades cianóticas, púlpitas, midiátricas e não reagentes. Central de Notícias, com informações da Rádio Interativa FM de Aldeias Altas, repórter Messias Santos. No próximo bloco, a polícia mantém sigilo sobre as investigações da morte de prefeito, mas garante estar perto de elucidar o caso. Estamos apresentando Jornal Central. 2 milhões de brasileiros atendidos todos os anos com ações de promoção social e formação profissional. Cursos em mais de 300 ocupações do meio rural. Salas de aulas sem paredes, espalhadas pelos campos de 26 estados e do Distrito Federal. Polos presenciais e 2 portais de educação à distância. Assistência técnica para elevar a produtividade e a renda nas pequenas propriedades. Introdução de novas tecnologias e incentivo a práticas de produção sustentáveis. Este é o Senar, a maior escola da Terra. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Aqui em São Luís, Raimundo Nonato, de 28 anos, foi preso no bairro da Cidade Operária, acusado de violentar uma criança de apenas 9 anos. Nonato confessou o crime à família após ter cometido o ato. Com ele, foi apreendido a quantia de R$ 450 e um preservativo. Na região de Itapecuru-Mirim, a Polícia Civil efetuou diversas prisões. O nosso correspondente Cristiano Dias tem mais detalhes. A Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia Regional de Itapecuru-Mirim, efetuou uma série de prisões nesses últimos dias. Fernando Moraes, de 25 anos, conhecido como o Índio, e sua companheira Ivanilde dos Santos, de 19 anos, foram presos acusados do crime de receptação de uma motocicleta roubada. Também foi apresentado pela Polícia Militar de Cantanhede Bruno Corrêa da Silva, de 22 anos, onde o mesmo foi preso por tráfico de drogas. O acusado estava de posse de 33 porções de maconha. Também foi autuado o Romerson Silva, de 23 anos, por estar portando uma munição de revólver calibre 38. E, por fim, foi autuado em flagrante delito João Lucas da Silveira Muniz, de 19 anos, por enquadramento na Lei Maria da Penha. Ele foi apresentado pela PM de Itapecuru, isso por ter ameaçado sua companheira com uma faca. Com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias para a Central de Notícias de São Luís. A Polícia Civil do Maranhão mantém em sigilo as investigações acerca da morte do prefeito de Davinópolis, Ivanildo Paiva. Mas alguns dados periciais foram divulgados e a polícia acredita estar perto de identificar os mandantes e executores do crime. Resultados de perícias na casa da fazenda mostraram que o sangue encontrado no quarto da vítima
pode ser de um dos suspeitos. Ainda de acordo com a polícia, o valor pago pelo crime de pistolagem foi um valor muito alto e a quantia diminui o número de investigados como mandantes e reforça 2 linhas de investigações fortes para a motivação. Jovem filha de 8 meses desaparecidas e encontradas em São Luís aguardam retorno para São Paulo. Ambas estão em um abrigo na capital. Os detalhes com a repórter Priscila Petros. Tainá de Queiroz Mendes, de 18 anos, e Sofia Helena da Silva, de 8 meses, são esperadas em Pilar do Sul. Mãe e filha não eram vistas na cidade de Sorocaba desde o dia 3 de novembro e foram encontradas neste fim de semana em São Luís, capital do estado do Maranhão. A descoberta da localização de ambas foi informada no último domingo pela polícia ao marido da jovem, Raul Kennedy da Silva, de 19 anos. Tainá e a filha foram encontradas após a prisão do suspeito de sequestrá-las. Luiz Fernando Lourenço era considerado foragido pela polícia. Ele havia sido condenado por estelionato, mas não cumpriu a pena de prestação de serviços à comunidade. Segundo o titular Acácio Leite, da Delegacia de Investigações Gerais, mãe e filha estão em um abrigo de São Luís. Já Lourenço foi encaminhado para o centro de triagem do Complexo de Pedrinhas. Ele aguarda os trâmites legais para ser transferido ao estado de São Paulo. Central de Notícias, Priscila Petros. Na cidade de Barra do Corda, a mulher de 33 anos é morta a golpes de faca. O companheiro da vítima é o principal suspeito do crime. Repórter Astrogildo Melo. Chegando de Barra do Corda, Astrogildo Melo com informações policiais. Um homicídio com características de feminicídio na madrugada de domingo para segunda, dia 3/12, no bairro Cerâmica, em Barra do Corda. O fato ocorreu por volta das 2h30 e às 6 da manhã o acusado foi preso pelo delegado Renilton Ferreira, delegado regional da 15ª Regional do Maranhão. O delegado Renilton vai falar nossa reportagem sobre o fato e a condução do acusado. Muito bom dia, doutor Renilton. Bom dia, Astrogildo, bom dia a todos os ouvintes. Bom, infelizmente, na madrugada aí do dia 3, como muito bem dito pelo amigo, houve a fatalidade aí do assassinato da jovem Dalverlane Viana da Silva, de 33 anos, né, conhecida por Dalva ou por Morena também. Ela foi vítima de 8 golpes de faca quando chegava à sua residência no bairro Cerâmica, aqui em Barra do Corda, de madrugada, por volta das 2 horas, esse crime. O principal suspeito, Astrogildo, desde o início das investigações, foi o seu ex-companheiro, José Felipe da Silva Souza, conhecido por Felipe, de 50 anos, mototaxista aqui da cidade de Barra do Corda, sendo que ambos teriam convivido juntos em união estável por cerca de 11 anos e há 2 meses estavam separados, tendo a vítima, a Dalverlane, registrado ocorrências aqui na delegacia de Barra do Corda por acusações contra Felipe de que esse estaria agredindo ela, perseguindo ela pelos locais da cidade, bem como ameaçando de morte a mesma, né? Diante disso, foi pedida a medida protetiva, que foi decretada pelo juiz aqui de Barra do Corda, e havia então essa medida protetiva em desfavor de Felipe. No entanto, ambos mantinham contato ainda mesmo depois dessa medida protetiva. Astrogildo Melo com as informações policiais. Confira em instantes abertas as matrículas para o ensino médio na rede estadual de ensino. Estamos apresentando Jornal Central. Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Tem que vacinar, tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Tem que vacinar, tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Abriu nesta segunda-feira o sistema de pré-matrícula para a primeira série do ensino médio em escolas da rede estadual. São 110 mil vagas para a primeira série do ensino médio em 711 escolas da rede estadual de ensino nos 217 municípios maranhenses. Confira na matéria de Thalia Lemos. A pré-matrícula pode ser feita no site da Secretaria de Estado da Educação, no endereço eletrônico www.educação.ma.gov.br/matrícula 2019. O estudante fará opção pelo município que desejar estudar, informando seus dados pessoais. Em seguida, fará opção pela escola na qual deseja cursar a primeira série do ensino médio regular no ano letivo de 2019, de acordo com as vagas disponíveis. A pré-matrícula para os 36 centros Educamais serão no mesmo período do ensino regular e obedecem aos mesmos critérios. Para quem não tem acesso à internet em casa, a Secretaria de Educação está disponibilizando 20 pontos de apoio para a realização da pré-matrícula. Em São Luís, os pontos de apoio funcionarão no Centro de Ensino Maria Mônica Vale, no Vinhais, no Centro de Ensino Gonçalves Dias, no bairro de Fátima, no Centro de Ensino São Cristóvão, no bairro São Cristóvão e no Centro de Ensino Erasmus Dias, no Maiobão. As matrículas serão efetivadas no período de 7 a 18 de janeiro de 2019. Neste período, será realizada também a matrícula e rematrícula na segunda e terceira séries do ensino médio e no ensino fundamental da rede estadual. E os pais devem ir diretamente às escolas para matricular seus filhos. De São Luís, Thalia Lemos. Pacote anticrises era imposto para microempresas e motos no Maranhão. Repórter Letícia Castro. O governo do Maranhão enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei para combater os efeitos da crise econômica que atinge o Brasil há mais de 4 anos e vem tendo forte impacto nos estados. Desde 2015, o Maranhão deixou de receber mais de 1,5 bilhão em repasses federais. O pacote anticrise no Maranhão tem medidas para estimular os negócios, reduzir imposto e ajusta alíquotas do ICMS. Entre os exemplos estão a isenção de imposto para micro e pequenas empresas, a criação do cheque cesta básica e o fim do IPVA para a compra de motos de até 100 cilindradas. Esse tipo de moto inclui a Bis e a Pop, bastante populares no Maranhão. As micro e pequenas empresas serão beneficiadas com mais de 100 mil empresas no Maranhão que vão deixar de pagar o ICMS. Isso vale para empresas que faturam até R$120 mil por ano. Já no parcelamento de multas, o pacote cria o programa de parcelamento de multas de trânsito. Isso vai ajudar os contribuintes a ficarem em dias com os débitos e estimula toda a economia. As medidas citadas acima vão ajudar aqueles que são mais afetados pela crise financeira nacional, as pequenas empresas e a população de baixa renda. Para que essas medidas sejam possíveis, é necessário adotar um modo de compensação de arrecadação. Isso é fundamental para que os serviços continuem funcionando e os investimentos sigam sendo feitos no Maranhão. De São Luís, Letícia Castro. Câmara analisa projetos que prevêem devolução do IPTU e do IPVA em casos de desastres naturais ou roubo. Repórter Newton Araújo. Vítimas de desastres naturais, como enchentes, desabamentos, deslizamento de barreiras, poderão ter direito à devolução do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, caso já o tenham pago. Já quem teve seu veículo roubado poderá ter direito à devolução do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, também caso já o tenha pago. O deputado Jefferson Campos explica melhor o que pretende com o projeto. Nada mais é do que um ressarcimento. Normalmente se pagam esses valores desses impostos no início do ano. E quando ocorre alguma fatalidade, a pessoa pagou sem usufruir do bem móvel ou do imóvel. Então nós elaboramos este projeto visando corrigir uma distorção que ocorre no nosso sistema monetário, fazendo com que os governantes tenham a obrigação de devolver quando não estiverem de posse do imóvel ou do móvel os seus verdadeiros donos. Os projetos que prevêem a devolução do IPTU e do IPVA nos casos de desastres naturais e de roubo serão analisados pela Comissão de Constituição e Justiça e não precisarão ser votados pelo plenário da Câmara. Caso aprovados nessa comissão, seguirão para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
No próximo bloco, o novo técnico do Sampaio Correia é anunciado e desembarca no Maranhão na sexta. Estamos apresentando Jornal Central. Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Tem que vacinar, tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Mega Sena sorteia prêmio de 10 milhões de reais nesta terça-feira. América Melo. A Mega Sena sorteia hoje o prêmio de 10 milhões de reais do concurso 2103. O sorteio especial faz parte da Mega Semana de Verão, que terá ainda concursos na quinta-feira e no sábado. O sorteio de hoje será realizado a partir das 8 da noite no horário de Brasília. De acordo com a Caixa, o valor do prêmio, caso aplicado na poupança, renderia mais de R$37 mil mensais. Você deixou de votar e não justificou nestas últimas eleições? Conheça as punições para quem deixa de votar e não justifica, com o repórter Fábio Ruas. Todos os brasileiros que têm entre 18 e 70 anos de idade são obrigados a votar. Quem não comparecer às urnas deve justificar. Caso contrário, pode sofrer uma série de punições, entre elas o pagamento de multa. Quem deixou de votar este ano no primeiro turno tem até a próxima quinta-feira, dia 7, para justificar. Além da multa, quem não está quite com a Justiça Eleitoral fica impedido de tomar posse em cargo público, fazer matrículas em instituições de ensino superior e, no caso de servidor público, receber o salário. O eleitor também fica impedido de obter passaporte ou carteira de identidade e ainda alguns tipos de empréstimos bancários. Após 3 ocorrências consecutivas, o título eleitoral é cancelado. A regra só não se aplica aos eleitores com voto facultativo. São eles os analfabetos, maiores de 16 anos e menores de 18, maiores de 70 anos e os portadores de deficiência física ou mental que tornem impossível ou oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais. Para facilitar a vida do eleitor, a Justiça Eleitoral disponibiliza a justificativa pela internet por meio do sistema Justifica, https://justifica.tse.jus.br. Conheça outras formas de justificar e os documentos necessários acessando o site do TSE, www.tse.jus.br. Do TSE, Fábio Ruas. O Estado do Maranhão recebeu uma missão técnica do Senar que trouxe dirigentes da instituição nacional com o objetivo de observar um programa de assistência técnica e gerencial desenvolvidos no Estado. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural promoveu a primeira missão técnica de dirigentes do sistema Senar de todo o país, que vieram ao Maranhão olhar de perto a experiência e os resultados da assistência técnica e gerencial aplicado pelo Senar Maranhão aos 1.770 produtores rurais do estado, que juntos fizeram uma apresentação dos trabalhos realizados no Maranhão. Serviu para a troca de experiência entre os estados que estiveram presentes no evento. No Acre, a gente está começando a assistência técnica e gerencial. E nada melhor do que a gente já vir pegar aqui uma experiência que é exitosa, que já está funcionando, né, que já tem demonstrações de lucros para o produtor, renda para o produtor rural. Então a gente veio aqui para aprender realmente. Durante a missão, foram apresentados pelo gerente de ATEG do Senar Maranhão, Epitácio Rocha, os projetos desenvolvidos, estratégias de trabalho, resultados alcançados, desafios enfrentados e as melhorias e inovações que resultaram retorno ao produtor rural assistido. O que nós apresentamos para esses estados são o modelo que a gente vem desenvolvendo, né? Nós já fazemos assistência técnica gerencial já há quase 5 anos, que nós fomos o estado pioneiro que começamos a assistência técnica gerencial dentro do Senar
nível de Brasil, e isso nós podemos levar para esses outros estados, outros regionais que estão aqui para acompanhar o nosso trabalho, a evolução que a gente já conseguiu dentro das propriedades, né? Os índices que nós já conseguimos atingir, né? Mostrando para eles a metodologia de trabalho que a gente tem. Logicamente que a gente segue uma metodologia nacional, que ela é composta para todos os estados, né? E dentro dessa metodologia que a gente segue, a gente tem conseguido resgatar alguns números, né? De evolução dessas propriedades, vários indicadores produtivos e econômicos, e a gente consolida esses resultados e estamos mostrando para essas regionais como é que é esse nosso trabalho, o que ele tem resultado. Esporte. Depois de 4 técnicos no ano, Sampaio Correia contratou mais um comandante para o time, mas agora para a temporada 2019. Flávio Araújo está de volta ao Tubarão. Depois da saída de Marcinho Guerreiro, no último dia 30, o nome de Flávio Araújo já era forte como possibilidade. A confirmação se deu na manhã dessa terça-feira. O técnico vem para São Luís na próxima sexta-feira para dar início à pré-temporada que está prevista para o dia 10 de dezembro, e até essa data o novo comandante vai confirmar com quais jogadores ele pretende contar para 2019. Flávio Araújo vai ter sua 4ª passagem pelo Sampaio. Em 2012 conseguiu o título da D e o acesso à Série C invicto. Em 2013 também conseguiu mais um acesso na ocasião da C para a B, sendo vice-campeão. Em 2016, retornando ao Tubarão, não conseguiu evitar o rebaixamento do clube. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. São mais de 230 emissoras parceiras em todas as regiões do Maranhão. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias também nas redes sociais. No Facebook e Instagram, Central de Notícias MA, e ainda no YouTube. A técnica do Jornal Central é de Jame Chaves e hoje a apresentação foi de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
you